Vamos fazer um exercício de imaginação? Tente visualizar uma paisagem, mas não a de hoje, cheia de placas, prédios e asfalto. Pense na Terra em seu estado mais puro. A gente vai viajar para um lugar e para um tempo, antes de tudo que a gente conhece, para descobrir as histórias que, na verdade, estão escondidas bem na nossa frente. A nossa jornada começa num lugar bem específico, lá na região de São José do Norte, no sul do Brasil. Mas olha, a história que a gente vai desvendar aqui poderia ser de qualquer lugar. É a história da Terra, antes da nossa contagem do tempo. Pensa só nisso, um mundo onde a grande professora era a própria natureza. O conhecimento não vinha de livros, mas das histórias contadas ao redor do fogo, dos ciclos da lua, do jeito que a Terra se comportava. Isso foi muito, mas muito antes de qualquer escola ser construída. Antes mesmo de existir estrada de asfalto para dizer para onde ir. Os caminhos eram outros, sabe? Eram ditados pelos rios, pela linha da costa, pelas estações do ano. O movimento era uma coisa orgânica, não uma coisa imposta por um mapa. E sim, antes dos conflitos que marcam tanto a nossa era, as brigas por um pedaço de terra, as crises, até as enchentes que hoje em dia vivem redesenhando o mapa, a vida ali seguia um outro ritmo, completamente diferente. E aqui está o ponto crucial de tudo isso. Essa terra nunca foi um espaço vazio. A história de São José do Norte não começa com a fundação de uma cidade. De jeito nenhum. Ela começa com povos que entendiam o mar, o vento, que aprenderam a viver naquele equilíbrio delicado entre a lagoa e o oceano. A identidade deles era definida por esses elementos, não por uma linha desenhada num papel. Bom, se toda essa história existe, se todas essas vidas foram vividas, a pergunta que fica é meio inevitável, né? Onde é que estão as provas? Como é que a gente encontra aquilo que parece que simplesmente desapareceu? A questão, então, não é se a história existiu, mas onde ela está guardada. Ela não vai estar nos livros de história que a gente conhece, nem nos monumentos das praças. Ela está em outro lugar. Um lugar que a gente precisa aprender a enxergar. E a resposta, olha só que legal, está na ideia de tesouros invisíveis. Esse é o título do livro que serve de guia para a gente aqui, mas é também uma metáfora super poderosa. Fala sobre esses vestígios, essas memórias que a Terra guarda, só esperando para serem redescobertas. E isso nos leva para a ideia central, a mais importante de toda essa nossa conversa. A ideia de que o próprio território é um documento vivo. Ele não é só um palco passivo onde a história acontece. Ele é um arquivo ativo, um guardião de memórias. E aqui, a gente precisa expandir nossa ideia de território. Não estamos falando só de geografia, de um pedaço de terra no mapa. A proposta aqui é ver o território como uma nova forma de entender as coisas. Um lugar onde o passado e o presente se encontram, onde as histórias das pessoas, a cultura e o espaço físico se misturam numa coisa só. Ok, então como é que a gente lê esse arquivo vivo? Como a gente decifra essas memórias que estão guardadas na Terra? A proposta é usar uma ferramenta, uma estrutura de análise com 3 dimensões. É como se a gente ganhasse 3 lentes diferentes para enxergar esses tesouros. A estrutura se constrói assim, ó. Primeiro, a gente olha pela lente histórica, buscando os vestígios físicos, os sítios arqueológicos e as histórias que as pessoas ainda contam. Depois, a gente usa a lente jurídica, que revela como as leis e as lutas por terra definiram quem pertence e quem não pertence a esse lugar hoje. E por fim, vem a dimensão pedagógica, que nos desafia a enxergar a própria paisagem como se fosse uma sala de aula, um lugar de aprendizado. Juntando essas 3 visões, a gente começa a ter um retrato muito mais completo. Tá, a gente já entendeu como encontrar essa memória. Mas por que fazer esse esforço todo? Por que é tão importante desenterrar essas histórias que parecem invisíveis? A resposta vai no coração do que significa ter uma identidade. O ponto é o seguinte, ao reconhecer a memória do território, a gente faz muito mais do que só aprender sobre o passado. Lá nas raízes, a gente preserva identidades culturais que poderiam se perder para sempre. No tronco, a gente entende a origem de muitos conflitos de hoje. E lá nos galhos, a gente cria uma conexão muito mais forte com os lugares que a gente chama de lar. Reconhecer essa memória, no fundo, muda tudo. No final das contas, essa análise toda sobre São José do Norte é um convite. A ideia vale para qualquer lugar. Olha ao redor, para sua rua, seu bairro, sua cidade. Que histórias será que estão esperando para serem descobertas bem debaixo do asfalto? Que tesouros invisíveis o seu território guarda?